Já teve alguma situação em que você perdeu a paciência? Aí você vai olhar pra mim e falar, pô, você tá brincando comigo, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Talvez tem gente que tá me assistindo agora e fala, mas isso acontece comigo todo santo dia. Todo santo dia tem uma situação em que eu perco a paciência. Você sabia que Jesus, em alguns momentos, ele também perdeu a paciência? Ele ficou impaciente? É verdade. Agora, preste atenção, tá? Jesus nunca pecou. É um cuidado que a gente precisa ter. Perder a paciência, meus queridos, isso vai acontecer. Isso é normal porque nós somos seres humanos. Até Jesus, em alguns momentos, ele foi impaciente. Mas ele não pecou. Então nós temos que ter esse cuidado também. Ficar sem paciência não me dá o direito, por exemplo, de gritar com outra pessoa, de ficar soltando palavrão em cima dos outros. Deu pra entender? É preciso separar as coisas, tá? Então até Jesus ele foi impaciente, mas ele não pecou. Vamos ver uma situação dessa? Então pegue sua Bíblia aí comigo e vamos lá para o Evangelho do dia de hoje. Se você ainda não deixou o teu joinha, já faz isso agora, tá bom? Porque senão você vai acabar esquecendo. Não esqueça também de se inscrever no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito você. Inscreva-se no canal e ative o sininho, tá? Gente, olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. Tem gente que fala, eu não estou recebendo a notificação do Evangelho do dia. Você tem que conferir se você se inscreveu e também se ativou o sininho. Se você não ativar o sininho, o YouTube não vai avisar você assim que sai o vídeo do Evangelho do dia, tá bom? Muito bem, então. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Capítulo 12, versículo do 13 ao 17. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe, Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Me perdi, perdão. Aqui. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus, por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe. E ele perguntou-lhes, de quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. O que significa isso, meus queridos? Dai a César o que é de César. Veja, primeiro, Jesus ficou impaciente com eles. Você viu? Jesus percebeu que eles estavam querendo criar uma armadilha para ele. Queriam fazer com que ele escorregasse. Vamos jogar uma casca de banana, vamos ver se Jesus escorrega. Por quê? Porque eles queriam motivos para prender Jesus, para matar Jesus. Só que Jesus é Jesus, meus queridos. E quantas respostas maravilhosas ele já deu em situações assim, e essa é uma delas. Aí, presta atenção, tem que pagar ou não tem que pagar o imposto para o imperador? E detalhe, eles fizeram essa pergunta, veja, Roma subjugava os judeus. Subjugava. Estava ali, sempre em cima deles, humilhava aquele povo. Então, existiam impostos abusivos. Abusivos. Muitos impostos, com valores absurdos. Não mudou muita coisa nos últimos 12.000 anos, né? Enfim. Então, quando ele chega e fala assim, tem que pagar ou não tem que pagar o imposto? Por quê? Porque se Jesus fala e fala, não vai pagar o imposto não. Se Jesus pega e fala uma coisa dessa, fala, opa, eles poderiam até chegar nos romanos e falar, olha aí, tem um profeta aí falando que não se deve pagar o imposto. Só que se Jesus pega e fala, paga o imposto, tem que pagar o imposto, fala, então você tá com os romanos, né? É isso. Eles ficam aqui em cima da gente, eles torturam a gente, eles fazem da gente de gato e sapato, fazem a gente comer o pão que o diabo amassou e você tá do lado deles. E o que Jesus fala então? Me passa uma moeda. O que tem nessa moeda aqui, ó? É o rosto de quem que tá aqui? É o de César. Tudo bem. Então o que é de César, você vai dar para César. O que é de Deus, você vai dar para Deus. Ou seja, pague o imposto. Só que o teu coração, ele não pertence a A, B ou C, a um político XYZ. O teu coração, ele não pertence a estas coisas, as coisas deste mundo. Ele pertence a Deus. Pega o que você precisa fazer, pega as suas obrigações e cumpra as suas obrigações.
Tem que pagar o imposto? Ah, mas é um absurdo. Mas se você não pagar, você vai preso, vai acontecer um monte de coisa com você, você vai perder a casa, vai perder o carro, vão penhorar as tuas coisas, que eu não sei o que lá. Então você tem que pagar o imposto. Você tem que pagar a conta de luz, porque senão tu vai ficar sem energia. Tem que pagar a conta de água. Não tem jeito, não tem pra onde fugir, gente. A nossa vida nesta terra, uma das coisas que fazem parte da nossa vida nessa terra é pagar boleto, gente. É pagar boleto. Todo mundo tem boleto pra pagar. Tem ou não tem? Você tem, não tem? Você tá assim com a cabeça, ó, balançando a cabeça assim, tá ou não tá balançando a cabeça? Porque você tem boleto pra pagar. Eu tenho boleto pra pagar, todo mundo tem boleto pra pagar, gente. Não tem como fugir disso. Então, a gente precisa se esforçar pra cumprir nossas obrigações. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa pra você. Ficar com dívida não vem de Deus, viu, gente? Ficar se endividando, isso não vem de Deus. Tá? É muito sério isso que eu tô falando. Porque aí depois a gente vai pros pés da cruz de Jesus e fala, Senhor, me salva, porque a minha vida financeira tá horrorosa. Não, mas muitas vezes a tua vida financeira ela tá horrorosa porque você fica fazendo dívida. Porque você gasta mais do que você ganha. A conta não fecha. Ah, mas é complicado. Não é cristão. Deu pra entender? Não é. Fazer dívidas não é cristão. Quitar as dívidas. Não, então quitei minha dívida. Eu vou falar uma coisa pra você. O ser humano é maravilhoso. O ser humano quita a dívida, ele termina de quitar a dívida, ele já vai lá fazer outra dívida. É inacreditável. Como é que pode uma coisa dessa? O cara sofreu pra quitar a dívida, ele quita a dívida, beleza, terminou de quitar a dívida, ele vai lá e faz outra dívida. Não pode uma coisa dessa, gente, não é possível. Pague as suas contas, tá bom? Pague os seus boletos. Agora, dê a Deus o que é de Deus. E aí aqui tem um outro detalhe também importante, interessante, tá? Porque aqui nós também podemos falar sobre o dízimo. Nós podemos falar também sobre a doação para a igreja, claro, para comunidades que sobrevivem disso. Por exemplo, a Canção Nova. A Canção Nova é uma rede de comunicação católica, né? Digo rede porque não é só TV, tem internet, tem rádio, enfim. E eles sobrevivem somente das doações. Se não tiver quem doe para eles, eles não conseguem caminhar mais. E assim acontece com muitas outras instituições, obras de caridade, enfim, com a própria igreja. Se você vai na sua igreja e você gosta do ar-condicionado que tem na sua igreja, isso tem um custo. Então, quando a gente fala sobre dízimo, e aí a gente fala, os 10% ali, ó, tem que ser 10%. Vamos deixar isso um pouquinho de lado, né? Essa questão da regra dos 10% e olhar para aquilo que eu posso dar. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. No seu tempo, o seu coração, que as suas preocupações não estejam nas coisas deste mundo, ok, mas também dê a Deus o que é de Deus no sentido financeiro. Para suprir a obra, para sustentar. Eu vou utilizar a palavra sustentar que é melhor. Para sustentar a obra de evangelização. Deu para entender? Ah, eu não tenho condições de dar 10%. Tudo bem, ok, não tem problema. Dê o que você pode. Lembre da parábola da viúva. Ela deu aquilo que ela podia. Então, meus queridos, eu sei que às vezes isso é um tabu. É um assunto tabu dentro da igreja. A gente fala em dízimo e às vezes a gente fica meio assim, porque a gente vê que irmãos de outras denominações e de outras religiões, eles falam muito nisso, não é? Você já sabe onde eu quero chegar. Eles falam muito nisso, batem demais nessa tecla e que você tem que dar, e que você tem que dar, e que você tem que dar, e que você tem que vender todas essas coisas, que você tem que passar fome, mas você tem que dar o dinheiro para a igreja. Não é nada disso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Você entendeu muito bem o que eu estou falando. Aquilo que você pode dar para ajudar a sustentar a obra de evangelização. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Amém? Vamos fazer o seguinte, escreve aqui embaixo nos comentários para mim a seguinte frase: o Senhor está sempre comigo. Tá bom? Por quê? Por que é importante isso? Entender que o Senhor está ao nosso lado em todas as áreas da nossa vida. Não é só na área da espiritualidade, da oração, mas também na área financeira. Então, o Senhor está sempre comigo. Escreve essa frase aqui embaixo nos comentários antes de você ir embora, tá bom? E se você ainda não deixou o teu joinha e não se inscreveu, faça isso agora. Que Deus abençoe você e toda a sua vida. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.